No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 114 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro O Poder da Influência, as forças invisíveis que moldam nosso comportamento. Do mesmo autor do livro Contágio, que também já falamos aqui no Resumo Cast. Como usar o poder da influência para ter sucesso nos negócios? Esse é o objetivo deste livro. Pense em uma escolha que você fez recentemente. Desde o que comer no almoço, até uma decisão importante, como investir em determinada empresa na bolsa de valor ou mudar de emprego. O que te levou a tomar essa decisão? Pode haver inúmeras razões envolvidas, mas todas têm a mesma direção: você. As suas preferências, os seus gostos. E sem que percebamos, o comportamento de outras pessoas tem enorme influência sobre as nossas preferências e sobre os nossos gostos. Isso se chama influência social. Não quer dizer que simplesmente repetimos hábitos alheios. Às vezes, o que nos guia é exatamente o oposto. E é justamente isso que nós vamos ver neste livro. Integrando pesquisa, experiência em negócios, psicologia e ciências sociais, este livro nos faz entender as influências sutis e invisíveis por trás de nossas escolhas como indivíduos. Então fique ligado que está começando agora o episódio 114 com o livro O Poder da Influência. Olá, eu sou Gustavo Carriconde e está começando o episódio 114 do Resumo Cast. Pense em uma decisão que você tomou recentemente. As pessoas decidem a todo momento o que irão vestir, o que irão comprar, o que irão comer, o que irão assistir, em qual político irão votar. E se você pensa que essas decisões estão somente relacionadas com a sua preferência pessoal, se prepare, pois o autor desse livro, Jonah Berger, está determinado a provar que 99% das decisões que você toma são influenciadas pelo que as outras pessoas estão fazendo. Vamos estudar então algumas dicas nesse capítulo do Resumo Cast sobre como reconhecer a influência das outras pessoas nas suas próprias decisões e o que você pode fazer a respeito. Será que ser influenciado é tão ruim assim? Se você acha que não é influenciado por ninguém e toma as suas próprias decisões por conta própria, sem nenhuma interferência externa, está enganado. Mas algumas interferências externas são positivas. Algumas interferências nos ajudam e nos motivam a fazer coisas que por nós mesmos não iríamos fazer. Outras influências são negativas e, segundo o autor, chega a impactar até mesmo a decisão de envolver-se em atividades criminosas ou escolher o caminho da honestidade. Pense em quantas histórias de pessoas que você já escutou que se casaram ou encontraram a sua alma gêmea. Será que isso é realmente verdade? Será que no planeta Terra inteiro apenas uma pessoa é a sua alma gêmea? O autor explica que esse é um conceito antigo e surgiu primeiramente na época de Platão, quando se acreditava que os homens e as mulheres eram apenas um ser extremamente inteligente e poderoso, e por temerem que esses seres pudessem algum dia tomar os seus lugares, os deuses separaram o homem e a mulher, e por isso eles vivem hoje procurando a sua outra metade. Mas pense em algo interessante. Onde é que as almas gêmeas geralmente se encontram? Existem bilhões de pessoas espalhadas por todo o mundo.
Mas as almas gêmeas quase sempre se encontram ou no trabalho ou na escola. Talvez esse exemplo seja um pouco exagerado, mas o ponto aqui é que as pessoas normalmente gostam mais daquilo que está próximo a elas, daquilo que elas veem com mais frequência. Isso podemos trazer para o mundo do marketing e dos negócios. Se você não está visível, se você não está aparecendo a todo momento, principalmente para o seu consumidor, há grandes chances de ele gostar mais do seu concorrente. Vários estudos científicos já comprovaram que o que aparece mais é mais apreciado, mas tome cuidado, porque a qualidade da sua aparição e o valor que você apresenta também são fatores importantes da equação. Vivemos em grupo. Uma pessoa afeta a decisão da outra, mesmo que ela não saiba disso. Isso com a tecnologia se torna ainda mais forte e mais difícil de ser detectado. Estamos todos os dias em contato com outras pessoas através das redes sociais, por exemplo, e analisando o que outras pessoas estão fazendo, pensando, comendo, comprando. E conforme nós vemos outras pessoas, o nosso cérebro tende a imitar ou querer se diferenciar dessas pessoas. Geralmente, imitar é a forma mais fácil que o cérebro tem para tomar uma decisão. Porque o cérebro está sempre buscando a sua sobrevivência. Ele quer sempre o caminho mais fácil. E hoje, como nós temos uma quantidade muito grande de escolhas, uma quantidade muito grande de informação, é cada vez mais difícil para o nosso cérebro conseguir escolher entre diferentes coisas, diferentes informações. E quando nós, então, vemos outras pessoas fazendo alguma coisa, comprando alguma coisa, o nosso cérebro tem a tendência a imitar o comportamento dessas pessoas. Alguns exemplos que o autor dá no livro são vários e que nós vamos ver aqui durante este episódio. Por que fazer votos em uma reunião de forma secreta? Justamente para não influenciar os demais na escolha, na decisão que eles estão fazendo. Nós temos a tendência a imitar o comportamento, o pensamento, a ação das outras pessoas. E quando nós trazemos isso para o mundo dos negócios, como neste exemplo de uma reunião, por exemplo, essa imitação ela pode ser muitas vezes prejudicial se ela não for preservada a escolha individual, o pensamento, a opinião individual de cada uma das pessoas. O outro exemplo que o autor dá é sobre o filho mais velho que acaba influenciando os outros. Os filhos mais novos tendem a serem influenciados, a imitar o comportamento dos filhos mais velhos. Então vamos ver durante este episódio algumas tendências que o nosso cérebro tem de imitar ou de se diferenciar de outras pessoas e como isso pode afetar a nossa vida e a vida dos negócios. Uma outra grande dica que o livro traz e que já é muito comum, várias vezes escutamos a respeito e algumas pessoas praticam com maestria, é a arte de se comportar de maneira semelhante aos outros. Foram observados em grandes negociadores que aqueles que conseguiram obter melhores resultados sempre replicavam os movimentos das pessoas com quem estavam negociando, mas obviamente não de uma forma exagerada, e sim de uma maneira sutil e quase que imperceptível. As pessoas gostam de quem se comportam, de quem se veste, de quem se parece e de quem se movimenta de maneira semelhante a elas. Isso acaba ativando um gatilho inconsciente. E se você tem uma ideia para passar, um produto para vender, um conceito para explicar, se comportar como o seu interlocutor pode lhe ajudar a fazer com que as pessoas gostem mais de você e aceite com mais facilidade a sua ideia. Essa habilidade você pode praticar diariamente em qualquer situação. Da próxima vez que for conversar com alguém, tente replicar alguns movimentos dela. Se a pessoa coçou o queixo, coce também de forma sutil. Se ela cruzou os braços, cruze também. Se ela descruzou, descruze. E com o tempo você será capaz de aperfeiçoar a sua linguagem corporal e vai perceber que as suas ideias serão melhor aceitas pelas outras pessoas. Então pratique essa dica e nos envie um e-mail dizendo como é que foi a sua experiência ou coloque um comentário lá no nosso grupo do Resumo Cast no Facebook.
Imagine a seguinte situação. Você está procurando uma vaga para estacionar. Depois de dar algumas voltas na quadra, até que você encontra uma rua sem nenhum carro estacionado. A alegria de ter encontrado a sua vaga logo se transforma em uma preocupação. E você pode pensar, bom, se ninguém estacionou aqui, eu também não deveria. Talvez deve ser ilegal estacionar nessa rua por algum motivo que talvez eu não saiba. Mas a preocupação ela logo desaparece se você encontrar pelo menos 2 carros estacionados ali. Você se sente mais confiante de que encontrou um lugar seguro para deixar o seu carro. Para você ver o poder que a influência tem sobre as nossas atitudes. Ou imagine que você esteja tentando decidir qual ração de cachorro comprar ou em qual escola matricular o seu filho. Quando você conhece a decisão dos outros, isso ajuda a esclarecer o que pode ser melhor para você. Por exemplo, conversar com outros donos de cachorros semelhantes ao seu vai ajudar você a tomar uma decisão. Ou conversar com outros pais vai ajudar você a descobrir quais escolas podem ser melhor para o seu filho. Nós nos recorremos aos outros para ajudar a tomar decisões melhores. Usar os outros como fonte de informação nos poupa geralmente tempo e energia. Mas a imitação, ela se dá não apenas para nos ajudar a coletar informações. Mesmo quando nós já sabemos a resposta, o comportamento dos outros pode afetar o nosso comportamento. E a razão para isso é a pressão social. Outro exemplo. Imagine que você está em um restaurante para um jantar de negócios importante. O cardápio tem tudo e o restaurante é famoso pelas sobremesas. É até difícil escolher com tantas opções boas. E você então prefere esperar alguém pedir primeiro enquanto você decide o que você vai escolher. Mas ninguém mais quer comer sobremesas. Uma pessoa diz que está de regime, a outra diz que não está mais com fome. E o que acontece é que todas as pessoas do grupo acabam recusando a sobremesa. Você quer, sabe que quer, mas mesmo assim você acha que deveria recusar também. Nós queremos que as pessoas gostem de nós, queremos ser aceitos, queremos fazer parte de um grupo, não queremos ser excluídos. Esse é o poder da influência social. Assim como nós somos influenciados a comprar coisas no mundo real, isso também acontece no mundo digital, nas páginas, nos sites que visitamos. No mundo real, se você for a uma loja e comprar uma camisa de determinada cor, você pode achar que comprou essa camisa porque é uma preferência pessoal ou gosta daquela cor, mas na verdade você pode ter sido influenciado por alguém que cruzou o seu caminho alguns dias atrás e estava usando uma camisa daquela cor, ou até mesmo por um comercial de televisão que você viu. Já no mundo virtual, no mundo digital, dos sites, da internet, e-commerce, das plataformas, esse tipo de influência também é muito comum e acontece porque nós, seres humanos, nos comportamos da mesma forma no mundo virtual. Mas se você está tentando vender algo, tem um site, um produto, um serviço e quer descobrir o que influencia mais os seus consumidores ou aquelas pessoas que visitam o seu site, existe uma ferramenta muito valiosa que é utilizada no marketing digital, que são os testes AB. Imagine uma loja virtual ou uma página de um produto, de um sapato específico, por exemplo. O teste AB permite hospedar 2 versões desse site e à medida que as pessoas forem chegando ao seu site, o teste mostra uma versão ou a outra. E dependendo do comportamento dos consumidores, ou seja, se eles acabaram comprando aquele produto ou não, as empresas podem determinar qual é a versão do site que influencia na decisão de compra de uma forma mais eficaz. Quero ver outro exemplo bastante comum sobre músicas, filmes, livros. Por que alguns deles têm tanto sucesso e outros não?
Ou será que é possível prever quais terão sucesso e quais não terão sucessos? Será que uma editora consegue prever quando um livro vai ter sucesso ou não vai ter sucesso? Ou um produtor de música consegue prever quando uma música vai virar um hit ou não vai ter sucesso nenhum? Será que isso está relacionado unicamente com a qualidade? O melhor livro é o que mais vende, a melhor música é a que é mais ouvida? Qual é a relação que existe entre sucesso e esses fatores? Veja o exemplo do caso do livro do Harry Potter, da coleção do Harry Potter. Ele foi recusado por mais de 12 editoras antes de ser publicado. E essas 12 editoras eram editoras bastante consolidadas no mercado, elas tinham grandes profissionais que conseguiam muitas vezes ter uma previsibilidade daquilo que iria ter sucesso ou não. O Walt Disney também foi demitido com a justificativa de que não tinha imaginação e que não tinha boas ideias. Ou seja, como que conseguimos prever alguma coisa que vai realmente viralizar, alguma coisa que vai realmente ter muito sucesso? Os livros. Quantos livros nós temos disponíveis para comprar e para ler? Uma grande prova de influência social é a lista de livros best-sellers. Quando um livro entra na categoria de best-seller, ele acaba tendo o poder da influência social. Nós automaticamente deduzimos que se ele está na lista de best-sellers, ele está entre os mais vendidos, logo ele é um livro melhor que eu deva ler. Mas será que isso tem realmente sentido? Muitas editoras, inclusive, usam essa estratégia para conseguir emplacar um livro. É muito comum editoras usarem a estratégia de conseguir vender uma grande quantidade de livros, ou algumas até adquirem uma grande quantidade de livros nos seus primeiros dias de lançamento para conseguir fazer com que o livro suba na lista de best-seller, e aí o poder da influência faz com que ele venda automaticamente. A razão do sucesso geralmente é a influência social. A qualidade por si só não é suficiente. Quantos livros talvez você conhece que não estão nos livros mais vendidos? Quantos filmes você conhece talvez não são tão populares? Quantas músicas, quantos artistas, quantas pessoas que você conhece que são ótimas, mas não têm tanto sucesso como outras que não são tão boas, mas conseguiram ter esse poder da influência social. Para você ver como a influência social, de fato, ela ajuda a vender um produto, a vender um serviço, a vender uma empresa, uma ideia, uma pessoa. Nós somos influenciados por outras pessoas na hora de tomar uma decisão de compra ou de escolha de um produto. Agora escute esse curioso experimento que o livro apresenta. Na década de 60, cientistas queriam descobrir se baratas tinham a sua performance afetada se estivessem sendo observadas por outras baratas. Isso mesmo, eles criaram um estádio de baratas e mediram a velocidade que elas conseguiam correr de uma ponta a outra. A conclusão impressionante que se demonstrou diversas vezes foi que quando o estádio estava cheio de outras baratas, as baratas corredoras conseguiam percorrer o trajeto com maior rapidez, somente porque estavam sendo observadas. Mas o experimento foi um pouco além. Os cientistas agora resolveram aumentar a complexidade da tarefa. E para isso era preciso não só correr em linha reta, mas entrar em um labirinto e achar o caminho da saída. Agora, o mais curioso ainda é que nessa versão do experimento, quando as baratas estavam sendo observadas e executando uma tarefa mais complexa, a quantidade de acerto e a performance foi bem menor. Esse comportamento também foi observado em seres humanos. E a conclusão é que se você está executando uma tarefa simples, é melhor que esteja sendo observado por outras pessoas. Então, se você precisa motivação para ir à academia, uma grande dica é ir com alguém. Se você quer correr na rua e quer correr mais vezes e mais rápido, tente achar alguém que possa correr com você. Isso vale para qualquer meta, para qualquer atividade. Ler livros, estudar, aprender sobre um determinado assunto, aperfeiçoar uma habilidade, principalmente nos esportes. Enfim, se você estiver acompanhado e sendo observado, existe uma grande chance que a sua performance irá aumentar. Agora, se está realizando uma tarefa muito complexa e você não está seguro de que pode realizar essa tarefa,
como por exemplo estacionar de ré em uma vaga extremamente apertada. Se alguém estiver lhe observando, essa tarefa ficará mais difícil e você vai ter mais chances de errar. O autor também mostra que, além do poder da imitação que exerce sobre a influência social, também existe um poder da diferenciação. Muitas vezes o nosso cérebro ele quer se diferenciar de outras pessoas, se diferenciar de outras coisas, e ele tende então a fazer diferente, a ser diferente, a querer comprar aquilo que os outros ainda não tiveram acesso. Um exemplo que o autor dá é de um relógio que foi vendido por $300 mil e que ele não mostrava as horas. Ele só dizia se estava claro ou se estava escuro, se era dia ou se era noite. O relógio se esgotou em menos de 48 horas. Logicamente que pessoas aí milionárias que compraram este relógio, eles não estavam buscando imitação, eles não estavam buscando comprar um produto que outros já haviam comprado. Eles estavam buscando a diferenciação. Eles estavam pagando um preço exorbitante por um produto relativamente simples, mas que seria único, que seria diferenciado para aquelas poucas pessoas que comprassem naquele momento. Ou seja, o nosso cérebro também tem o gatilho da diferenciação. Ao mesmo tempo que nós queremos imitar alguns comportamentos, nós também queremos nos diferenciar de outros comportamentos. E a gente volta ao exemplo do irmão mais velho que o autor deu no livro. Ao mesmo tempo que o irmão mais novo tende a imitar o comportamento do irmão mais velho, ele também tende a fazer algumas escolhas completamente diferentes para se diferenciar dentro da família. Ou seja, se o irmão mais velho ele se dá bem em alguma atividade, o irmão mais novo tende a se destacar em uma atividade completamente diferente, porque ele sabe que naquela área, naquela atividade, ele vai conseguir se diferenciar. Isso acontece em todas as escolhas que nós estamos fazendo quando nós queremos nos diferenciar. Principalmente quando nós vamos comprar uma marca que tem um valor agregado muito alto. Por que muita gente compra uma marca que muitas vezes o produto é o mesmo de uma marca com um valor menor? Porque ela está buscando a diferenciação, ela está buscando a exclusividade, a escassez, aquela coisa que poucas pessoas podem ter acesso e ela vai se diferenciar. O autor também dá o exemplo da Louis Vuitton e comenta que ela deveria encorajar a pirataria e não tentar ser contra a pirataria. Quanto mais a falsificação das suas bolsas acontece, mais ajuda a acelerar o ciclo da moda. Ou seja, elas têm que lançar novos produtos e as pessoas que têm o dinheiro para adquirir um produto da Louis Vuitton, elas vão naturalmente querer comprar em primeira mão para ter o sentimento de diferenciação daquele produto. Ou seja, as pessoas compram e pagam a mais para se diferenciar de outras pessoas. Já percebeu que algumas vezes um restaurante, por exemplo, que começa a formar fila na parte de fora, fica famoso e conhecido por todos e se transforma em um lugar que todos querem ir? Mas agora pense um pouco, se essa fama começa a aumentar de forma descontrolada e o restaurante não consegue mais manter a sua qualidade no seu serviço, a qualidade da comida que serve, as pessoas começam a associar essa fama explosiva a uma má qualidade e passam a não apreciar mais o restaurante. Pense numa situação semelhante. Se você tem uma empresa, um negócio, uma startup ou apenas uma ideia e quer fazer um pitch, quer apresentar essa ideia para alguém, uma grande dica é associar a sua ideia a alguma coisa que as pessoas já conhecem. O que está muito popularizado hoje em dia é as pessoas dizerem que são o Uber de alguma coisa ou o Tinder de alguma outra coisa. Mas essa tática por si só pode acabar fazendo com que as pessoas se perguntem: se já existe um Uber, por que o mundo precisaria de mais um? Mas ao mesmo tempo, se a sua apresentação mostrar uma coisa muito diferente do que já existe, as pessoas também, por outro lado, podem pensar por que elas precisam disso ou podem não entender qual é a sua ideia. O segredo é encontrar o equilíbrio entre a diferenciação e a necessidade de se parecer único.
O autor pesquisou em determinada região dos Estados Unidos os donos da marca de carros BMW e chegou à conclusão que eles tinham hábitos e até profissões semelhantes. Por isso acabavam comprando todos a marca BMW. No entanto, quando foram questionados por que compravam todos a mesma marca de carro, responderam que a cor do carro, pelo menos, era diferente. Isso evidencia a necessidade de as pessoas pertencerem a um grupo, mas ao mesmo tempo possuírem algo único. Então, da próxima vez que você falar que a sua empresa é o Uber de alguma coisa, fale também qual é o seu diferencial, qual é aquele pequeno detalhe que fará com que o seu consumidor escolha a sua marca. Use a influência social a seu favor. Use a influência social para você conseguir vender mais do seu produto, do seu serviço, da sua empresa. E também cuide com a influência social para você não imitar ou comprar produtos, serviços que talvez você não teria necessidade, mas que você foi influenciado por outras pessoas, mesmo que inconscientemente. Falamos bastante sobre o poder da influência no episódio número 27 do Resumo Cast sobre o livro As Armas da Persuasão, do renomado autor americano Robert Cialdini. Fica então uma reflexão. Será que ser influenciado é sempre ruim? Segundo o autor, não. Os seres humanos, por apresentar comportamentos e características sociais, precisam se amparar nas pessoas ao seu redor para tomar algumas decisões. A influência das outras pessoas acaba nos poupando muita energia, pois do contrário, toda a nossa capacidade seria usada para tomar pequenas e repetidas decisões a todo momento. Pense na sua rotina, quantas coisas são feitas de forma automática. Os produtos que você consome, o seguro que você compra para o seu carro, o médico que você vai, a operadora telefônica que você escolhe. Quantas dessas decisões você tomou por recomendação de alguém? E assim como as recomendações, a influência ela também afeta a sua decisão, mas de uma forma mais sutil. É uma espécie de influência invisível, que é o título original desse livro em inglês. O Resumo Cast então vai ficando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um review lá no iTunes ou no seu aplicativo de podcast. Também temos o canal do YouTube do Resumo Cast, estamos no Twitter e o nosso site é resumocast.com.br. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.